Olá! O abuso e a exploração sexual é um desafio para a sociedade e governos. O número de ocorrências envolvendo crianças e adolescentes é crescente em todas as cidades, inclusive no interior. Para falar sobre esse assunto, nós convidamos o presidente do Conselho Tutelar de Araçatuba, Sérgio Raposo Calisto. Muito obrigada pela sua presença, Sérgio. Eu que agradeço a oportunidade. Bom, essa afirmação é realmente uma realidade? Esse é um desafio para a sociedade e para o governo? Sim, é um grande desafio para a sociedade como um todo, né? Não só para o governo, mas para a sociedade no geral, incluindo aí o governo. É crescente, sim, é preocupante. Nós temos aí duas facelas, né, distintas e ao mesmo tempo que se cruzam, que é o abuso sexual a crianças e adolescentes e também a exploração sexual, né, que vem, em alguns momentos, como eu disse, ele se cruza. Então é algo preocupante que nós precisamos combater isso. É necessário ter políticas públicas que possam vir de encontro a combater esses mal, né? Vamos definir então o que é violência, né, o que é abuso e o que é exploração sexual. O abuso sexual ele é caracterizado pela violência, vamos dizer, sexual, ou seja, um adulto e uma criança ou adolescente, tá? Geralmente há esses dois, o adulto, uma criança ou o adolescente. E aí um jogo da relação sexual, onde o adulto muitas vezes faz ameaças com essa criança, com esse adolescente, para conseguir aí ter esse favorecimento sexual, tá? Então esse nós vamos começar a caracterizar aí como abuso sexual. E já a exploração sexual, ela envolve a troca, né? Por isso que eu falei, às vezes eles estão unidos, porque envolve a troca. Vamos dizer que a pessoa, ela troca um pacote de bolacha por um favorecimento sexual. Essa troca é configurada como prostituição. Tá? Já entra na exploração sexual. Já entra na exploração sexual. Bom, o abuso acontece geralmente dentro de casa? Olha, em sua maioria o abuso acontece geralmente dentro de casa. Em segundo lugar, além de ser dentro de casa, ele acontece com pessoas próximas. Isso é o que a população precisa entender. Nós temos às vezes o mito de que o possível abusador é o homem do saco, é um homem barbudo, é o bêbado da esquina. E isso, quando nós assim o passamos para os nossos filhos, nós projetamos que o possível abusador está distante. Eis o perigo. O abusador não está distante. Em sua maioria, infelizmente, são os pais. As pessoas até pensam também que são padrastos, não, são pais mesmo, biológicos. Pessoas próximas da criança, pessoas que cativam a criança, pessoas que se utilizam de técnicas. A pessoa que tem a predisposição de ter uma relação sexual com criança é considerada como pedófilo, é aquele que tem essa predisposição. Então o pedófilo ele se utiliza de artimanhas, como um doce, como uma volta no carro, como um brinquedo, um passeio, ver um jogo no computador. Essa diversão, isso para ele é uma estratégia para conseguir chegar ao objetivo dele. E essa criança, ela tem noção nenhuma que está sendo abusada? Como que é isso para a criança? Isso, muitas crianças, eu vou dizer que a grande parte das crianças realmente não tem noção. É justamente aí que nós falamos que a inocência da criança é elevada, porque ela não tem noção do que está acontecendo. Ela não sabe que aquela atitude daquele adulto em tentar cativá-la, na realidade é uma estratégia para conseguir algo. E quando assim ele chega no objetivo de pedir de repente que a criança tire a roupa, que a criança entre num quarto sozinho, que a criança dê uma volta com ele sozinho, a criança não entende, até então às vezes até está no meio da situação. E muitas crianças, infelizmente, mesmo estando, né, em toda uma situação, ela não consegue perceber. Porque esse abusador, né, já te utilizou de tal estratégia que ele conseguiu tornar aquilo ali muito gostoso, muito atrativo para ela. Tá? É o que acontece quando algumas crianças ou adolescentes que são abusadas, quando vão se tornando adultas, ou quando abusada quando criança, se torna adolescente, ela passa a achar que o abuso ou a relação sexual é algo tão banal que ela, por exemplo, cai na exploração sexual. Porque tornou-se uma realidade. Tornou-se uma realidade. Uma coisa corriqueira, né? Comum para ela. Então, ela passa a ter aquilo no dia a dia dela como algo comum, algo normal. E quando ela se depara que isso é uma violência, o que acontece com essa criança? Olha, tem muitas consequências quando não tratados. No Conselho Tutelar, não muito distante, algumas vezes nós estamos atendendo uma mãe. Vou colocar aí, diga-se de passagem, 30 anos. E essa mãe está muito preocupada com a filha adolescente que passou então a estudar agora no período noturno.
É um caso atípico, né? Mas vai mostrar a realidade. E essa mãe tem muito medo desse estudo à noite, e a gente às vezes tentando ajudar e tentando ver, olha mãe, mas não vai ter problema, tal. Bom, no meio do atendimento essa mãe vira e fala, olha, eu não quero que aconteça com ela o que aconteceu comigo. Ou seja, essa mãe, quando criança, quando adolescente, vinha da escola, um determinado dia, e foi abusada, né? Não foi tratada, e hoje ela projeta na própria filha esse medo de acontecer o que aconteceu com ela. Outro caso, outra situação, por exemplo, uma pessoa que não consegue trabalhar no atendimento a pessoas, seja num balcão, seja numa recepção, aonde a cada minuto chegam pessoas, né, querendo atendimento. E ela tem aquela repulsa de que um homem ou mesmo uma mulher chegue para fazer um atendimento. Ela não consegue trabalhar naquele ambiente. Isso pode ser um fato de abuso quando criança. Hoje ela projeta na sociedade aquele medo de imaginar um adulto ou um homem chegando perto e cometendo um abuso. Aquilo ficou na mente. Sempre a pessoa que vai chegar até ela vai querer se aproveitar de alguma forma. Né? Ela projeta imaginando que a pessoa vai vir querer se aproveitar de alguma coisa. Então ela fica com aquele medo, quer dizer, pode ter sido um abuso quando criança que não foi tratado. Então hoje ela morre de medo da sociedade, né, com medo de que a qualquer minuto isso venha a acontecer. Quer dizer, são as mazelas que acontecem na mente das pessoas, né, de uma situação dessa não tratada. Sérgio, isso acontece frequentemente? Em que parte da sociedade, vamos dizer, isso acontece mais na periferia, acontece mais em outros campos? Como que é? Define pra gente. Infelizmente isso permeia todas as classes sociais. O que acontece é que os casos notificados, aqueles casos que emergem, que aparecem, usualmente são da periferia. Por quê? Porque muitas vezes os casos que são denunciados são de casas em que estão muito próximas, casas que não têm muro, crianças que brincam abertamente na rua e têm contato com vizinhos. Então, de repente, uma criança acabou comentando, né, espontaneamente o que aconteceu dentro de casa no dia anterior, né, o que o pai fez. E isso acaba, de certa forma, vindo à tona. A vida é mais exposta. A vida é mais exposta. Então, quer dizer, não dá pra gente dizer que isso acontece em sua maior parte na periferia. Não, é que na periferia acontece, né, é mais exposta e isso então vem à tona. Diferente de grandes, de condomínios, de apartamentos, casas fechadas, em que isso, infelizmente, fica restrito às quatro paredes. Né? Ou muitas vezes um pai, uma mãe, quando descobre, até pela questão do status social, então eu não vou me envolver, não vou envolver polícia, não vou envolver conselho tutelar, eu vou passar a minha criança por um psicólogo, sabe? Essas pessoas têm mais acesso, né, a psicólogos, a um tratamento. Isso, a um atendimento. Não sei se sempre procuram, sim, mas sim. Elas têm. E as pessoas mais pobres, elas têm esse tipo de atendimento? Isso, tem. Por exemplo, em Araçatuba, nós temos não só o Conselho Tutelar como a Delegacia da Mulher, que faz o pré-atendimento, vamos dizer assim. Por que o pré-atendimento? Porque não sou eu que vou fazer o tratamento. Nós vamos fazer o encaminhamento para quem de fato vai fazer o tratamento e assegurar que essa criança tenha aí um respaldo social, porque quando tomamos conhecimento da situação, às vezes o abusador se encontra dentro de casa. Então, como é que eu vou fazer um tratamento de uma criança quando o abusador ainda encontra-se dentro de casa, não foi punido, não foi provado? Então, existem algumas medidas, inclusive dentro do Estatuto, para poder coibir e afastar. A gente chama de a medida do 130, que é um artigo do Estatuto, que afasta o agressor de dentro de casa, né? Então, uma medida judicial afasta o agressor até que seja averiguado, ou mesmo averiguado não conseguiu provar ainda, mas afasta ele para que a criança possa estar bem, né? Então, esse é o pré-atendimento. E em Araçatuba nós encaminhamos para o CREAS, que é o Centro de Referência Especializado da Assistência Social, que tem lá psicólogas e assistentes sociais que vão fazer esse trabalho de acompanhamento. Aí a psicóloga vai fazer todo o acompanhamento da criança para tentar minimizar, não vou dizer tirar da cabeça da criança, mas vai tentar minimizar os problemas causados pelo abuso, né, que vem a decorrer. Uma criança pequena, vamos colocar aí 7, 8 anos, que de repente não entendeu direito o que aconteceu, quando da maturidade dela, quando ela vai entrando na adolescência, ela vai começar a entender que aquilo não poderia ter sido acontecido, que aquilo com ela foi uma violência. E aí ela vai, então, de alguma forma, colocar isso, devolver isso para a sociedade. Então, é isso o que a psicóloga e a assistente social do CREAS tenta minimizar. Essa problemática que vai se acarretar lá na frente. As pessoas procuram, por exemplo, denunciar ou isso vem uma denúncia de fora? Como que acontece mais? Olha, o Conselho Tutelar, aqui em Araçatuba, nós incentivamos a denúncia anônima. As pessoas não precisam se identificar. Podem ligar.
A única coisa que nós pedimos é que as pessoas tenham assim, um mínimo de dados para que nós possamos chegar diretamente à criança. Ligar e dizer, olha, no bairro X eu fiquei sabendo que uma criança foi abusada, ela tem mais ou menos 4 anos, mas eu não sei o nome, eu não sei a rua, eu não sei... Né? É difícil. Mas se a pessoa tiver, né, pelo menos o primeiro nome, ou o primeiro nome do pai, o primeiro nome da mãe, para que nós possamos identificar e passar, de repente, essa criança por uma avaliação, né? De repente a gente não tem pessoas da família que queiram fazer a denúncia, mas através do conselho nós assim, encaminhamos a criança para o CREAS e o CREAS, através da psicóloga da assistente social, vão detectar se isso aconteceu ou não. Então, nós incentivamos esse anonimato, mesmo a delegacia também aceita o anonimato. É pertinente que as pessoas se conscientizem do quanto é importante quebrar o que nós chamamos de complô do silêncio. Complô do silêncio é aquele em que eu sei que aconteceu, mas eu tenho medo da família, eu tenho medo do pai, eu tenho medo do agressor, eu tenho medo do entorno que vai acontecer, quer dizer, e às vezes eu não paro para pensar na criança, na vida da criança, que poderia ter sido preservada desse tipo de situação. Né? Então, é necessário fazer essa denúncia. Então, é necessário quebrar o complô do silêncio. Um dado interessante é que na época do assassinato da criança Ana Carolina Nardoni, na semana seguinte, o Conselho Tutelar de Araçatuba recebeu várias denúncias de maus tratos. Por quê? Porque era algo que estava sendo explorado pela mídia. Então, as pessoas quebram esse complô do silêncio para poder denunciar. E aí, então, quando o caso, né, vai se distanciando, de repente não vai falando, também cai o número de denúncias. E assim, quando da CPI da pedofilia, o caso, né, recentemente, não sei se foi Fernandópolis, né, não me lembro certinho, mas na semana seguinte chove de denúncias no Conselho Tutelar. Porque as pessoas começam a quebrar um pouquinho. Então, é importante que nós estejamos... Para ver que pode acontecer mesmo, que as pessoas podem ser punidas, né? Isso, né? Que eu preciso trazer isso à tona para que algo possa acontecer, a criança possa ser tratada, o agressor possa ser punido, né? Retirado da família, que a criança possa estar em paz. Bom, você falou que a criança pode ser tratada, mas esse agressor também não deve ser tratado? Sim, Sérgio? com certeza. Existem dados da USP, né? O LACRE da USP, é o Laboratório de Estudos da Criança, né? Eu fiz curso de especialização em violência doméstica. Então, o LACRE ele diz o seguinte, que grande parte, não é um dado concreto, não, né? Mas grande parte das crianças ou adolescentes que foram abusadas, quando não tratados, se tornam um abusador no futuro. Porque é como se fosse uma réplica, né? Ele dizia assim, olha, bom, eu já me ferrei, então eu quero ferrar. Né? É estranho, mas infelizmente acontece isso. Então, grande parte, né, não é um dado concreto de dizer, olha, toda criança que foi abusada ou adolescente, perdão, será um abusador no futuro. Não, tá? Mas vários casos pode acontecer. Então, é necessário que haja um tratamento também ao abusador. Não adianta simplesmente puni-lo com a prisão e imaginar que nós resolvemos o problema. Não, porque amanhã ou depois ele vai sair. Se aquilo não foi tratado, se ele não entendeu o erro daquilo que ele causou, daquilo que ele fez, ele vai reproduzir mais para frente esse ciclo, ele vai continuar esse ciclo. Ele pode abusar. Esse agressor, ele pode ser considerado um doente. Eu quero que você me responda isso depois do nosso intervalo. Tá. A gente volta já já. Continue ligado. A cocaína dificilmente vicia. E além de tudo, eu só cheiro socialmente. Essa droga não me controla. Eu sei que eu sou muito mais forte que a cocaína. Eu tenho controle do que eu tô fazendo. E, além de tudo, eu paro quando eu quiser, não tem erro. A cocaína não mata. A cocaína é uma mentira. O maior problema que você pode ter em casa é alguém que usa drogas. Encare esse problema de frente. O assunto de hoje do programa Cidadania em Pauta é exploração e abuso sexual.
O nosso convidado é o presidente do Conselho Tutelar de Araçatuba, Sérgio Raposo Calisto. Bom, nós estávamos falando no bloco anterior se a pessoa, o agressor, o que pratica o abuso sexual, pode ser considerado um doente? Pode me responder, Sérgio. Sim, ele pode ser considerado um doente, tá? Como eu falei, a pessoa que tem a predisposição de ter relação sexual com uma criança, ele é considerado como pedófilo, tá? Quando ele comete isso é um distúrbio, tá? Porque não é considerado nem pela legislação, né, nem pela nossa cultura ter essa relação com a criança. Então é um distúrbio, né, da parte dele de querer ter essa relação sexual com criança. E quando ele comete o ato, isso se torna um crime. Então é um distúrbio e ao mesmo tempo é um crime, né, quando essas duas coisas acontecem simultaneamente. Então ele precisa também de tratamento, sem dúvida nenhuma, para que esse ciclo não se reproduza no futuro. Muitas denúncias tiveram há pouco tempo sobre pedofilia. Esse número é crescente mesmo? Por que as pessoas estão procurando essa prática? Que é um crime, né? Olha, como, né, nós estamos dizendo, é um problema social que vem emergendo, crescendo todos os dias. E nós poderíamos só tirar um fiozinho e falar assim, olha, enquanto a mídia acaba incentivando através, por exemplo, de músicas e danças que fazem apologia ao sexo. Aquela coisa fácil. Nossas crianças, todos os dias, sendo bombardeadas com essas informações, acreditam que isso seja uma coisa natural. Os adultos, por outro lado, se aproveitam dessa naturalidade para se aproveitar das crianças. Então, quer dizer, uma coisa liga a outra. Com certeza, o caminho é o crescimento, infelizmente, do abuso. Tá? As pessoas perdem os parâmetros de adulto, criança, adulto, adolescente, para colocar todo mundo no mesmo patamar. Então, eu, adulto, acabo, infelizmente, achando isso também normal. Eu acabo entrando nesse ciclo que me impulsiona ao sexo fácil, né? Uma novela que incentiva, né? Em que um casal mal se conhece, na cena seguinte já estão na cama, deitados, né? Tendo uma relação sexual. A criança que não consegue compreender, entender isso ainda, ela acha aquilo natural. Né? E o adulto se aproveita, né, justamente dessa inocência para se utilizar, né, e cometer um abuso sexual. Bom, as pessoas que sofreram abuso, elas podem migrar para a exploração sexual? Sim, podem. Vários casos que nós acompanhamos aqui em Araçatuba de adolescentes que estavam inseridas na exploração sexual, advinham de famílias onde dentro de casa, quando criança, ela foi abusada. Às vezes não uma vez, não duas, e sim várias vezes, ou durante anos. E quando na adolescência ela achou tão natural aquilo, né, até no sentido muitas vezes né, contrário, de revolta, né, com a sociedade, olha, não tive quem me protegeu, não tive quem cuidou de mim, eu não tinha um ombro amigo, então eu passo a me prostituir. Até né? uma forma de chamar a atenção também, Até uma né? forma de chamar a atenção. Então eu vou ganhar dinheiro porque, bom, meu corpo, eu já não valorizo o meu corpo, então para mim, né, o melhor mesmo é ganhar o dinheiro agora. Qual o perfil dessas meninas, né? E meninos também, né? E meninos também, são dois focos, as meninas em grande maioria, tá? Mas também existem os meninos. Na época do Projeto Sol, que trabalhava essa questão, nós conseguimos identificar aí quase 60 adolescentes. Desses 60, uma média de 15 eram adolescentes homens, então grande parte são mulheres, tá? Mas os homens também têm. Sobretudo de famílias da periferia, tá? Mas também, como eu falei, não em sua maioria, não são todos, né? Permeia todas as classes sociais. Nós tínhamos adolescentes que vieram de outras cidades, inclusive, que tinham família, com pai, com carro, com vida estabilizada, funcionário público, né? Tem várias situações. E que, de uma forma ou de outra, acabaram conhecendo esse caminho, né? E estavam aí inseridas, infelizmente, na exploração sexual. Então, não dá para me dizer que ela só é destinada a uma classe social. Não, ela permeia várias. O que nós temos, infelizmente, também é a transformação. Se a gente tem a transformação da sociedade, a gente tem a transformação também da exploração sexual. Muitas adolescentes não estão se predispondo a ir, por exemplo, a pontos específicos. Isso é que é mais preocupante ainda, e isso é o que diz para a gente como está crescendo. Muitas adolescentes acabam por criar estratégias. Por exemplo, uma situação que nós identificamos, uma adolescente, ela tinha cartões de visita, onde ela distribuía aos clientes. Essa mesma adolescente, ela não ia para um local específico. Como é que eu
Que é o que mais choca a sociedade. Que é o que né? mais choca a sociedade. É. E essas adolescentes justamente são, em grande parte, as que estão escondidas. As que mais estão inseridas na exploração sexual é aquelas que nós não estamos vendo. Não são aquelas. Aquelas que vão, de repente, para determinados pontos onde a sociedade vê, ela já não tem muito o que perder. A família já está desestruturada, então ela, né, tanto fez, tanto faz, ela está lá, se expor, se alguém a vê, conhece. Agora, já outras que têm algum problema, às vezes tem até algum vínculo com a família, então ela se utiliza, de repente, de um cartão, de um telefone celular, e aí o cliente liga, marca, combina um lugar. Essa adolescente, ela não vai para um ponto. Como é que, através de políticas públicas, nós vamos trabalhar essa adolescente? Né? Fica muito mais difícil. Casas noturnas, muitas que nós identificamos aqui em Araçatuba eram provenientes de outras cidades vizinhas. Ela tem um receio de se prostituir numa cidade vizinha, porque lá as pessoas a conhecem. Então ela vem para uma cidade próxima, né, a um grande centro, para isso. Então existem várias formas da questão da exploração sexual. E é um mundo que envolve outros problemas também, né? No caso de drogas. Também... Há muita incidência de drogas nesse meio? Engraçado é que tem uma mão de ida e uma mão de volta nas duas situações. Não dá para dizer que a adolescente está na prostituição porque ela estava inserida na droga, tá? Vamos dizer, ela entrou na droga e para manter o vício, ela entrou na prostituição. Sim. Pode ser. Agora também acontece o inverso. Às vezes ela entrou na prostituição, na exploração sexual, e para poder manter a exploração sexual, porque conviver nesse meio, né, passar por tudo que ela passa num programa, numa exploração sexual, ela acaba entrando ou no álcool ou na droga. Então é uma mão de ida e uma mão de volta. Não dá para dizer que um leva ao outro, né? E às vezes vice-versa, né? Uma coisa pode gerar. Como também encontramos adolescentes que não se utilizam nem de drogas e nem de álcool e estão inseridas na exploração sexual. Bom, você disse que grande parte dessas pessoas que estão inseridas na exploração sexual não tem um ponto fixo, não estão aparentes. E como chegar até elas, Sérgio? Bom, uma das estratégias do Projeto Sol, que é um projeto, né, de combate à prostituição, nós, assim, exaustivamente, nós planejamos as ações que iam ser feitas para não chegar no âmbito comum de simplesmente ir lá tentar dizer para o adolescente, olha, sai disso, que isso não é uma coisa legal. Né? Nós elaboramos estratégias para ser muito mais do que isso, que era o de criar um vínculo com aquela adolescente. Então nós tínhamos educadores de rua que iam de bermuda, que iam à tarde, que iam, né, os educadores brincavam, iam à paisana, né, para conversar mesmo com as meninas. E aí nessa conversa você vai criando vínculo, você vai criando a confiança dela para com o projeto, para com os educadores. E a partir daí você vai entender qual é o núcleo familiar dela. O que aconteceu para que aquela adolescente ali, estivesse ali. Porque cada adolescente teve uma família diferente, tem sua própria história. E a partir de você saber, então, qual é o eixo do porquê que aquela adolescente está ali, então ficava mais fácil. Olha, então, essa daqui, ela necessita desse tipo de encaminhamento. Esse aqui é um tratamento, né, psicológico, né, por causa disso, daquilo. Já aquela outra, ela precisa de um outro aparato já mais social. Não tem como tratar todos iguais. Não dá para tratar todos iguais. Né? É um dado interessante porque muitas vezes algumas políticas públicas são direcionadas a essa demanda como se todas fossem iguais. Né? Porque o eixo é a exploração sexual. Então, imagina que todas são iguais, é o mesmo tratamento. Não é. Mas o que a gente sabe, Sérgio, é que o projeto não está mais funcionando, né? E como que está esse trabalho, então? Parou? Não existe mais trabalho em Araçatuba nesse sentido? Olha, infelizmente não. Eu falo, enquanto conselheiro tutelar, de que o conselho tutelar, ele não tem pernas, ele não consegue fazer um trabalho que nem é dele também, tá? Ele o faz, como eu falei assim, ele tapa o sol com a peneira, assim, muito superficialmente, né? Eu falo enquanto conselheiro tutelar porque identificar a adolescente, levá-la até a família, ou levá-la, né, conduzir até a residência... Esse é o trabalho que vocês fazem, numa ocorrência. Nós entendemos que não é o trabalho correto que deveria ser feito. Essas adolescentes precisam ser identificadas. A prevenção, que são essas palestras que você explica para as crianças o que é exploração sexual, como não entrar, como identificar um possível abusador, explorador, isso é de suma importância. E o Conselho Tutelar não consegue executar esse tipo de trabalho. Nós somos em 5 pessoas para atender uma demanda de 180 mil habitantes, mais de 180 mil habitantes na cidade de Araçatuba. Impossível. Então fica difícil, né, atender as várias demandas. Tá? O Projeto Sol, ele infelizmente se encerrou, né, ele era inicialmente por 1 ano, tinha a possibilidade sim de ser prorrogado,
mas houve um erro no entendimento do executivo na época e acabou perdendo um prazo, onde a entidade, né, o Projeto SOL, quem executava era a ARCA, né, a Associação de Reinserção de Criança e Adolescente, e ao perder esse prazo, a ARCA teve que devolver o dinheiro parando o projeto no meio do caminho, justamente quando nós estávamos conseguindo gerar esses dados, mapear as adolescentes, nós fizemos parceria com Polícia Rodoviária, com faculdades, né, tinha toda uma estratégia para poder combater a exploração sexual. E, infelizmente, então, em Araçatuba não existe um trabalho direcionado à questão da exploração sexual. O que existe é muito superficial. Como você falou, não dá para trabalhar sozinho, né, Sérgio? Você tem que trabalhar juntamente com outras entidades. Sim, justamente. Tem que ser um trabalho em rede, Fátima. Não tem outro jeito. Tem que ser um trabalho em rede, onde uma vai complementar o trabalho da outra. Porque muitas vezes, quando eu identificar, mesmo que eu sou pedagogo de formação, mas vamos supor que eu fosse psicólogo de formação, mas estou na condição de conselheiro tutelar. Eu não poderia tratar a adolescente como psicólogo. Eu tenho quem de fato vai fazer. Se ela precisasse de um psicopedagogo, eu também não poderia fazer esse trabalho. Eu teria que encaminhar para quem de fato vai fazê-lo. Se ela precisa de um acompanhamento social, né? Se ela necessita de uma demanda de atendimento de situações sociais, ela precisa de comida, ela precisa, né, a conta de luz atrasada, ela precisa fazer um cômodo na casa para poder acolher outras crianças, né? E aí eu teria que então caminhar para a Secretaria de Ação Social. Então não tem jeito, é sempre o entorno. Mas é necessário que alguém o faça, pelo menos, essa ligação entre as entidades, direcionada à questão da exploração sexual. Então, dizer, olha, não, a entidade que trabalha com a questão da psicologia está fazendo o trabalho porque ela orienta, não. Isso não é o suficiente, precisa ter um trabalho direcionado. Agora, por outro lado também, eu levanto a polêmica que muitas vezes nós identificamos as adolescentes como alvo do problema. As adolescentes são o problema. E nós não identificamos os causadores ou aqueles que alimentam, então, essa problemática social, que são, muitas vezes, aquelas pessoas que se utilizam da exploração sexual. Veja bem, se nós assim o fazemos, o trabalho com uma adolescente durante dias, para que ela não volte ali àquele local, vamos dizer que nós não conseguíssemos, no dia seguinte teriam 2 ou 3 adolescentes no mesmo local, porque alguém alimenta, né, esse ciclo da prostituição, da exploração sexual. 10 minutos que nós ficávamos para observar o comportamento das meninas, ou quem está chegando, quem está, né, ao longe, nós percebimos que os carros que param para se utilizar são carros de luxo, classe média alta. Na execução do projeto, nós elaboramos vários outdoors que nós espalhamos pela cidade, e um desses outdoors era: você sabia que a prostituição infantil, em sua maioria, acontece durante o dia? Você sabe onde está seu marido? E isso deu pano para manga. Já, né? Teve senhoras que me encontravam na rua e falavam assim: mas você teve coragem de fazer? Eu sei onde está meu marido. Bom, mas era mexeu. O objetivo foi atingido. Esse era o objetivo, mexer com a sociedade e mostrar o quanto, muitas vezes, né, vou me colocar enquanto sociedade, o quanto nós somos hipócritas de imaginar que nós estamos trabalhando adolescente, mas tem uma pessoa ali que tem família, que tem filhos adolescentes e que se utiliza, que vai lá e está acima de qualquer suspeita. Está acima de qualquer suspeita. Um dado interessante, qual dia você acha, Fátima, que seria o dia que as meninas mais ganham dinheiro na exploração sexual? Que dia você diria? Você falou segunda-feira. Vai ser a segunda-feira. Muita gente respondeu essa pergunta pra gente, olha, seria quinta, sexta, sábado e domingo, porque é final de semana. Não é. É os dias fora de suspeita, onde os homens que, em tese, estariam trabalhando, uma reunião de negócios, que têm família, estão lá se utilizando da exploração sexual. Bom, mas esse problema é muito amplo, né? Você consegue ver uma luz no final do túnel? Olha, com políticas públicas direcionadas, sim. Eu acredito, não porque estive na coordenação do Projeto SOL, mas porque eu tenho toda uma bagagem, porque trabalhei com crianças e adolescentes de rua, então é possível fazer esse trabalho. Se ele for um trabalho específico, se for um trabalho sério, se for um trabalho direcionado, é possível. Não dá para mim, né, como eu falei, tapar o sol com a peneira. Não. É possível você identificar, é possível você mapear e é possível você implementar políticas públicas que vão ajudar de fato
esses adolescentes a saírem disso e a conscientizar toda uma sociedade. E se a sociedade ver que isso funciona, ela também vai atuar, né? Com certeza, ela colabora. Quantas e quantas pessoas ligavam, olha, tem adolescentes aqui, ó, nunca vi essa menina, né, e está aqui no ponto X. Opa, né, nós já... A sociedade também tem que ver não aquelas pessoas como inimigas, né? Sim, mas como sim. pessoas que precisam de ajuda. Como né? pessoas que precisam de ajuda. Não adianta taxarmos, né? Olha, aquela adolescente está sendo explorada sexualmente, está se prostituindo na frente da minha casa, mas, sobretudo, olharmos como seres humanos que precisam de ajuda, que não tiveram, de repente, alguma oportunidade da vida, que precisariam, às vezes, de uma mão estendida para conseguir sair daquela situação. Sérgio, acabou o nosso tempo. Eu queria que você deixasse o telefone, até para que as pessoas quiserem fazer alguma denúncia ou falar com você sobre o assunto, alguma ideia. Quem quiser Telefone, alguma e-mail. informação, né, alguma conversa direcionada nesse sentido, ou mesmo quiser fazer alguma denúncia para que o Conselho Tutelar possa, dentro da, né, atuar, o telefone é 3608-8499, aqui no centro de Araçatuba, na Olavo Bilac, 369, em frente ao terminal de ônibus ali, saiu, o Conselho Tutelar está ali na frente. E a gente está à disposição, né, para atender quem assim o precisar e quiser de informações. Bom, mais uma vez, obrigada. Eu que agradeço. Nosso programa termina por aqui. O assunto de hoje foi abuso sexual e exploração sexual. Eu conto com a sua presença no próximo programa. Até lá!